os nossos ouvintes do YouTube e os aqui presentes. Nós vamos iniciar com uma oração do livro Preces do Coração, de Lorival Lopes. Senhor, o desejo de posse quer reduzir-me à escravidão do querer mais, do nunca estar saciado. Isso vem me aborrecendo. Vou usar, a partir deste momento, dos recursos da inteligência e me exercitar o mais possível para vencer essa ilusão. Compreendo que somente os bens da alma são verdadeiros, permanentes e os únicos a que devo aspirar. Possuo a inteligência, a força interior e a paz que me dão uma firmeza íntima que dispensa acessórios. Rejubilo-me nisso e rendo-me a ti a devida homenagem. Como comandante das minhas necessidades, darei ao dinheiro o melhor destino e afasto para longe a ânsia de ter. Penso desta forma com determinação e não voltarei atrás. Agradeço-te o me haveres despertado a tempo, antes que o desejo de posse e a avareza houvessem completado o seu domínio sobre mim. Obrigado, obrigado. Vou convidar a todos para fechar os olhos, respirar profundamente, relaxar os ombros, pensar na imagem do Mestre Jesus e agradecer. Agradecer o Senhor da vida pela oportunidade desta reunião. Que nossos pensamentos se elevem ao bem, que nosso coração se abra ao aprendizado e que possamos estar receptivos à luz e à inspiração que os benfeitores espirituais nos oferecem. Que a paz e a serenidade envolva a todos, que assim seja. Nossa palestra de hoje é a Educação Moral no Lar, a grande tarefa. E o nosso palestrante é o João Carlos. Obrigado. Obrigado, Eliane. Prezados amigos, prezadas amigas, está muito alto o volume aí? Não? Tá bom? Tudo bem? Como vão todos? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Bom, o renascimento na família na qual nos encontramos é uma oportunidade ímpar de evolução espiritual. É uma oportunidade ímpar de evolução intelecto-moral. O amor na família serve para superarmos os desequilíbrios oriundos de maus atos em vidas passadas. E nós podemos perceber na nossa família, entre nós e os nossos irmãos, também na família dos nossos filhos, os que já têm neto, na família dos netos, entre eles, se existe o afeto, se existe uma afinidade, pequena que seja, muito provavelmente esses irmãos foram amigos em vida anterior, ou pelo um vínculo mínimo ali de afinidade, se pode deduzir que eles levaram uma vida de conduta reta e a afinidade de grau maior, que eles tenham até mesmo praticado obras sociais isolada e conjuntamente. E esses membros familiares, esses irmãos, na vida atual, com certeza, irão trabalhar para a harmonia da sociedade. Agora, se na família, se entre os irmãos, entre nós próprios, nossos filhos ou netos, não existe a afetividade, não existe a amorosidade, sem interessar o passado, essa é uma oportunidade de lapidação espiritual. Então, nos diz Joana de Ângeles que nós podemos detectar desde a mais tenra idade a presença do afeto ou do desafeto,
do rancor, do ressentimento, da má vontade, porque o desafeto, o rancor, ressentimento e má vontade estarão explícitos nas brigas, nas intrigas, nas agressividades e nas confusões. A agressividade, quando ela não deriva do revide, ela deriva da vontade de chamar a atenção ou do ciúme. Mas, frequentemente, essa agressividade ela diminui com o fim do período infantil, a menos que tenha por raiz ódios muito profundos de vidas passadas. E o familiar que assim odeia dentro do círculo familiar, muito provavelmente ele também terá esse sentimento em algumas das suas relações sociais. Então, de uma outra forma, se existe a agressividade, essa agressividade denota a presença de um sentimento negativo que não foi vencido. E esse sentimento negativo provém do inconsciente, no qual estão registrados os arquivos de vida pregressa. Então, os pais e os avós devem estar de olhos bem compridos no comportamento moral dos seus filhos e dos seus netos, principalmente quanto à agressividade de um em relação ao outro. Porém, os avós devem se limitar às suas funções. Os avós não podem mais corrigir os próprios filhos. Esse processo educacional está findo. Eles agora devem permitir que os seus filhos corrijam os seus netos. E os avós podem participar da educação dos netos, caso sejam solicitados pelos pais. Isso está na obra Constelação Familiar, capítulo 6, de Joana de Ângeles. Certa vez, perguntada à eminente pedagoga italiana Maria Montessori de quando deveria começar a educação moral das crianças, a educação moral dos nossos filhos, ela respondeu que 20 anos antes do nascimento da criança, mostrando-nos que a educação moral das crianças, ela começa com a educação moral dos futuros pais. Porque a educação moral, ela pressupõe continuidade, ela pressupõe cuidados especiais, ela não pressupõe decisões temporárias. E não aquela decisão temporária. Uma hora eu decido uma coisa, outra hora decido outra. Uma hora eu decido uma coisa, outra hora decido outra. Então, a educação não pressupõe decisões temporárias, indecisões e também não pressupõe chantagens. Mas como é que nós pais muitas vezes corrigimos os nossos filhos? Nós nos julgamos cansados, nós nos julgamos irritados e corrigimos os nossos filhos através de um castigo físico ou de uma humilhação. Porém, vejam, se nós estamos corrigindo nossos filhos por um castigo físico ou por uma humilhação, num processo em que eles estavam num atrito, numa briga, com esse tipo de correção, nós estaremos aumentando o ressentimento que existe entre eles. Por quê? Porque cada um deles vai julgar que o outro foi mais responsável no atrito, no conflito. Agora, se nós os corrigirmos pelo diálogo paciente e amoroso, nós estaremos contribuindo para diminuir o ódio que existe no inconsciente deles e lhes proporcionando, então, a formar no futuro uma amizade fraterna.
nós também não podemos consentir com comportamentos negativos, nem abrir mão das nossas próprias decisões. Também temos que ter em mente que a união dos pais, ela serve para trazer equilíbrio e segurança aos filhos, que irão então reproduzir o comportamento dos pais entre eles próprios e futuramente nos seus relacionamentos sociais. Um outro ponto significativamente importante é que, em função do amor de vidas passadas, nós, como pais, não podemos cair na tentação de preferirmos um filho em relação ao outro. Nós não podemos preferir o filho amoroso, aquele filho com o qual nós temos afinidade, e não preterindo o filho que é um tanto mais agressivo. Porque essa postura nossa, dos pais, dos avós, vai aumentar o rancor, o ressentimento na alma deste filho, que já é uma alma um tanto adoentada. Ora, e então surge uma necessidade de uma vigilância agora com relação a nós mesmos. Surge a necessidade de uma vigilância com relação ao comportamento dos pais, ao comportamento dos avós. E olha que o ensino para evitar que nós tenhamos preferência de um filho em relação a outro é muito antigo, é bíblico, é mitológico, que é a história de Caim e Abel. Caim, ele assassinou Abel, cometendo o fratricídio, porque o pai preferia os sacrifícios de Abel em relação aos sacrifícios de Caim, que vivia então mal-humorado e rancoroso. Então essa passagem bíblica e mitológica é um símbolo da necessidade da vigilância sobre nós mesmos para não preferirmos um filho em relação a outro filho. Agora, voltando à necessidade da vigilância sobre os nossos filhos, como nós falamos, como a agressividade entre eles frequentemente vai diminuir com o fim da infância. Posteriormente a esse período infantil, tem os irmãos uma oportunidade de se auxiliarem mutuamente com uma significativa fraternidade. E os pais podem ajudar os seus filhos a desenvolver essa fraternidade entre eles, né? Como? Os pais podem mostrar o caminho aos filhos mais velhos, que eles devem proteger e cuidar dos filhos mais novos. Justamente no cuidado com os filhos mais novos, solicitar tarefas para os irmãos mais velhos e valorizar a realização dessa tarefa pelos irmãos mais velhos. Assim, nós estaremos contribuindo para que surja uma fraternidade entre os irmãos, para que surja um altruísmo entre eles. De maneira que eles levarão esses sentimentos para os seus futuros relacionamentos sociais. Então, no lar, nós temos tudo o que é necessário para uma boa educação, para a formação da personalidade, para a formação do caráter dos nossos filhos e netos, que se prolongarão no tempo. Vocês sabem, amigos, a diferença entre personalidade a palavra me fugiu agora, e caráter? Sabem a diferença de personalidade e caráter? Todo mundo sabe? Ou não? Alguns sim, alguns não. Personalidade é a forma como a pessoa é. E o caráter se vincula à moral.
Por exemplo, se um amigo me convida aí nesse domingo maravilhoso a irmos numa churrascaria e eu respondo com alegria, eu sou espontâneo, esse meu jeito de ser é a minha personalidade. Agora, se lá na churrascaria eu encontro uma carteira recheada de dinheiro, vou à secretaria, entrego a carteira, pedindo para que a secretaria anuncie que essa carteira de fulano de tal foi encontrada. Isso é caráter. Então, na família nós encontramos tudo que é necessário para a educação, para a formação do caráter, para a formação da personalidade. Tudo bem? Então, o que surge de importante nessa história toda? O que surge de importante nessa história toda é a educação moral dos nossos filhos e netos. É uma missão, conforme as questões 385, 582 e 208 do Livro dos Espíritos. É a educação moral dos nossos filhos e netos o grande trabalho, é a grande atividade a ser realizada. Tanto é porque pensemos, né? Os nossos filhos, quando eles nascem, eles herdam dos pais, biologicamente, algumas características anatomofisiológicas, certo? Tudo bem? E também sabemos, pelo Espiritismo, livro Missionários da Luz, capítulo 13, que o espírito que renasce, ele aplica aos genes tudo o que é necessário para que ele tenha uma reencarnação vitoriosa. Entenderam? Então, nós não herdamos somente dos nossos pais as características ou parte das características anatomofisiológicas, mas o espírito que renasce imprime nos genes o que é necessário para que ele tenha uma vitória naquela reencarnação. Porém, o comportamento moral daquela criança, ela vem com as tendências de vidas passadas, né? Se ela teve tendência ao roubo, se ela tem tendência ao roubo, na vida passada ela roubou. Mas não é que ela já seja, que seja um menino ladrão, né? Uma menina ladra. Não. Estamos herdando tendência. A criança tem tendência a ser aficionada pelo sexo. Tem uma tendência a ser orgulhosa. Tem uma tendência para ser egoísta. Tem uma tendência para ser, na linguagem popular, mão de vaca, uma pessoa avarenta. Aí é que os pais devem ficar de olho nessa necessidade de corrigir o comportamento moral dos filhos, porque aí está a grande tarefa, para não permitir que essas tendências se tornem características do caráter dos nossos filhos. Tudo bem? Porque pensemos, por exemplo, em gêmeos idênticos, né? Os gêmeos univitelinos. Nós temos no mundo uma gestação a cada 250 gestações de gêmeos univitelinos no mundo, de gêmeos idênticos. Eles são idênticos fisicamente, mas moralmente eles são frequentemente muito diferentes. Um pode ser mais orgulhoso, outro pode ser mais egoísta. Um é um tanto raivoso, o outro é mais preguiçoso. Um é avarento e o outro, e aí vai. E os pais de olho nesses filhos, idênticos biologicamente, mas moralmente bastante desiguais, necessitando realizar a sua missão, a grandiosa tarefa, o grande trabalho de educar essas crianças, né? O caso mais, digamos assim, que mostra um ponto extremo, que mostra a necessidade significativa do cuidado dos pais, é com os gêmeos chifópagos
ou gêmeos siameses. Sabe que são gêmeos, sabem? Aqueles que nascem, né, com vínculos, eles nascem interligados, corpo a corpo. Nós temos uma gestação de gêmeos chifópagos a cada 200 mil gestações. Outras fontes indicam uma em 50 mil, uma em 100 mil gestações, porém, essas de uma metragem mais baixa, elas estão indicando casos de natimortos ou de que morrem com brevidade. Diz-nos Joana de Ângeles, o exemplo é dela, que muito frequentemente esses espíritos interligados, eles se odeiam ao extremo. Eles têm um ódio muito significativo entre eles. Ora, então vejam justamente a necessidade da educação moral dos pais ao longo de um tempo muito significativo, porque a questão é tirar esse sentimento do coração dos irmãos. Então, quando os irmãos, quando nós, nas nossas famílias, os nossos filhos, entre eles e netos, entre eles compreenderem a necessidade da união, compreenderem a necessidade de vencerem os problemas dos seus relacionamentos, no futuro, mais facilmente, eles terão vitória sobre os relacionamentos sociais dos quais participaram. E essa é uma evolução espiritual que se origina da educação no lar, se origina do comportamento dos pais, se origina do comportamento daquelas pessoas que no meio social são dignas de serem imitadas. Compreenderam bem, gente? Então, eis a nossa grande tarefa, eis o nosso imenso trabalho. Qual? Educar as nossas crianças, educar os nossos filhos, educar os nossos netos. E, se eles já são fraternos, aumentar ainda mais essa fraternidade. Se eles não são fraternos, ótima oportunidade para que eles desenvolvam a fraternidade. Se fizermos isso em todos os lares, estaremos contribuindo para a elevação não só do nosso lar, como são de vários lares, para a elevação da sociedade, que é a grande família na qual há de existir a fraternidade a benefício de todos nós. Então, a educação moral é o grande trabalho para elevarmos irmãos já fraternos ou não fraternos, de maneira que possamos construir uma terra regenerada. Não é esse o nosso objetivo? É esse o nosso objetivo. Então, os irmãos, eles são campos férteis para receber a educação moral. Campo nos quais se inicia a sociedade que há de ser transformada num imenso pomar de belos relacionamentos sociais. Bom, dito isso, nós perguntamos então, bem, quem então no mundo se destacou como um excelente pai? Quem no mundo se destacou como uma excelente mãe? Quem? Quem no mundo se destacou como uma excelente mãe ou um excelente pai no contexto social todo, de maneira que nós possamos seguir esses exemplos? Percebe? Meio que não tem, né? Porque por que não aparece? Porque o mundo não está evangelizado. O mundo, nós não temos olhos de ver. Eis a trave nos nossos olhos.
Nós não conseguimos diferenciar quando uma mãe é uma excelente mãe. Nós não conseguimos nem identificar os nossos próprios defeitos. Temos uma dificuldade, então, de seguir um padrão, de encontrar algum padrão, quem foi um bom pai, quem foi uma boa mãe, para que eu siga nessa direção, para que eu siga nesse exemplo. Né? Não aparece. Então vamos às obras espíritas. Quais obras? Não sei, parece ótima a sequência dos livros de André Luiz. Então vamos lá. Livro No Nosso Lar. Quem se destaca? A mãe de André Luiz. Qual é o nome dela? No livro não fala. O que ela fez? O livro revela? Não, o livro não fala o que ela fez. O livro fala que ela tinha uma atividade religiosa aos domingos. Então, provavelmente, nós inferimos que talvez ela seja católica. Ela também solicitava ao esposo que não protestasse os títulos de dívidas dos seus devedores. E ele obedecia? E ele não obedecia. O que mais fala a respeito dessa mulher durante a sua jornada na Terra? Não fala nada. Ela passa despercebida. Ela é valorada pelo plano espiritual. Porque o plano espiritual tem olhos de ver. E ela vai para uma colônia altíssima, muito mais evoluída que nosso lar. Bom, então não serve tanto de exemplo, tem muito pouca coisa escrita sobre ela. Tá, vamos então para o livro Os Mensageiros. Quem se destaca? Dona Isabel. Tá melhor, ela tem 4 filhos. Ela é viúva, uma imensa dificuldade financeira, porque a alimentação na casa dela é só de uma vez ao dia. A filha Marieta, a pequenina, pergunta: mãe, por que a gente come uma vez por dia? Porque quando o papai estava vivo, a gente comia 2 vezes por dia. E Sicano Beltrano, os vizinhos, comem 2 vezes por dia. Ela vai falar que nós devemos aproveitar a oportunidade das dificuldades materiais que nós temos para transformar essas dificuldades materiais em superações espirituais. Naturalmente, ela usou uma outra linguagem para falar com a própria filha pequena. E quando Joãozinho, o filho que não vinha da colônia Nosso Lar, que vinha de região inferior, sugere que eles aluguem o salão no qual eram realizadas atividades espíritas, ela também diz que não, porque os bens espirituais devem ser valorados acima dos bens materiais. Estamos então satisfeitos? Melhorou. Mas está suficiente? Suficiente não está, melhorou. Então vamos no próximo livro. Qual? Missionários da Luz. Quem se destaca? Raquel e Adelino. Mas o livro Missionários da Luz conta a respeito da trajetória de maternidade e de paternidade da Raquel e do Adelino? Não. O livro fala que eles aceitaram, e Adelino com significativa dificuldade, que Sergismundo, que foi carrasco dos dois, né? De Raquel e de Adelino, na vida anterior, eles o aceitam como filho. Porque ele assassinou Adelino na vida anterior e levou a Raquel à prostituição. E eles ainda assim o aceitam como filho, para que haja um resgate. O que mais fala? Não. Próximo livro, Obreiros da Vida Eterna. Quem se destaca? Adelaide. Mas ela se destaca pelos trabalhos realizados dentro da casa espírita, sendo então respeitada pelos trabalhos, pela humildade, pelo amor no seu coração, e ela já está na iminência da morte. De maneira que há uma reunião
durante o sono dos participantes do centro espírita para que eles não emitam mais em direção a ela uma energia que as prendesse na Terra. E ela própria, apesar de receber uma equipe espiritual para fazer o desligamento do perispírito do corpo físico, é ela própria quem faz o desligamento. Ela pede permissão e ela própria se desliga, com exceção do último laço que prende o espírito à fossa romboidal. Esse não, ela recebe ajuda e corta. Estamos satisfeitos? Não. Próximo livro. No mundo maior, quem se destaca? Cipriana e Cândida. Cipriana, como mãe, ela perdeu 2 filhos para a guerra civil, perdeu 2 filhas para a prostituição, adquiriu hanseníase e quando adquiriu hanseníase, o esposo a abandonou. Por tantas dificuldades, ela subiu muito alto, porque o livro No Mundo Maior fala das atividades de Calderaro. E quando Calderaro não consegue resolver um problema, ele se socorre da Cipriana, que então é muito alta. E tem a Dona Cândida, mãe de Julieta, acamada na iminência da morte, Dona Cândida necessitando de muitos recursos financeiros para o tratamento médico, que é custeado da seguinte forma: Julieta costura, mas a costura já não está dando recursos suficientes e ela segue em direção do caminho da prostituição. Ela começa a dançar nas casas desse tipo, né? E a mãe está preocupada e, de certa forma, de olho nisso, orando todo dia para a filha e esclarecendo a filha justamente para que ela não levasse esse tipo de vida. Ela já está desenvolvendo uma doença incurável. E a mãe ora todo dia e os espíritos então resolvem o problema da Julieta. Bom, vamos lá, estamos satisfeitos? Não. O livro Entre a Terra e o Céu, quem se destaca? Antonina. Por que ela se destaca? Porque ela é espírita e com os conhecimentos espíritas, ela auxilia todos os personagens do livro Entre a Terra e o Céu que estão numa trama de sexualidade envolvidos tanto na vida presente quanto na vida anterior. E logo no livro ela aparece abandonada pelo esposo com os filhos. E quando o filho pergunta assim: mãe, por que o meu pai nos abandonou? Né? Ela, percebendo que o filho ia começar a desenvolver um sentimento negativo para com o pai, ela diz para ele: olha, meu filho, o seu pai te deu um corpo, que é uma máquina magnífica para que você, como espírita, desenvolva um significativo trabalho em prol do seu progresso espiritual. Naturalmente, ela fala com uma outra linguagem. Damos-nos por satisfeitos? Não. Vamos então para o próximo livro. Ação e Reação. Quem que se destaca? Alzira. Por que Alzira se dstaca? Ela vai receber, ela pede para receber os 2 espíritos que a obsidiaram de maneira que eles a levaram ao suicídio. E esses espíritos que a levaram ao suicídio eram quem? Eram os seus cunhados. O marido dela matou os irmãos para ficar com a fazenda. Bom, não serve então tanto. Vamos qual livro? Sexo e Destino. Quem se destaca? Beatriz. A Beatriz se destaca porque ela está na iminência da morte por câncer, deitada numa cama, dentro da própria casa.
mas ela faz prece sem parar. Ela está seguindo Paulo, orando sem cessar, afastando de si os pensamentos negativos, de maneira que dentro da casa dela, mesmo o esposo Nemésio e o seu filho Gilberto sendo desregrados, dentro do lar eles recebem proteção. Depois que ela desencarna, eles ficam a Deus dará. Ficam ali significativamente obsidiados. O livro Nos Domínios da Mediunidade não é o caso. Evolução em Dois Mundos não é o caso. Mecanismos da Mediunidade não é o caso. E o livro E a Vida Continua eu nunca li. Estamos então satisfeitos? Nem tanto, né? Ora, então vamos nos socorrer do quê? Do estudo dos homens que auxiliaram a sociedade, porque a sociedade não é a grande família, Então os homens que ofertaram na sociedade amor, que ofertaram na sociedade a caridade, que é o amor sublimado, conforme Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, capítulo 6 e capítulo 21. São os exemplos que nós devemos seguir. Então vamos começar definindo a caridade das 3 virtudes cristãs. Fé, esperança e caridade. Nos esclarece Paulo que a melhor de todas é a caridade. Mas nós não podemos confundir, e é o que muitos fazem, a caridade com a esmola. Porque a esmola, ela degrada pela forma como é dada, tanto quem dá como a pessoa que a recebe, né? No livro Sexo e Destino, Pedro Neves está desencarnado há 40 anos, está em nosso lar, e os filhos, os 2 filhos, nem lembram do pai. Eles fazem o quê? Bajulam o padrasto, que é riquíssimo, para receberem recursos. Então há uma relação de compra e venda entre os enteados e o padrasto, mas não uma relação de amor. Né? E a caridade é o sentimento sublime por excelência. A caridade, ela está acima da doação de quaisquer bens materiais. E existem muitos pais que acreditam que a sua função no lar é pagar a escola, comprar remédio quando necessário, comprar alimento, comprar vestuário e ponto final. É um equívoco. E dar uma mesada. É um equívoco. Se acham que os filhos vão amá-los com essa manifestação, é um completo equívoco, porque não irão. Nos diz Lacordaire no Evangelho, né, que se nós assumirmos a posição de guardarmos os recursos para darmos integralmente aos nossos filhos, nós estaremos dando a eles uma lição de egoísmo. E eles, sendo egoístas para com o mundo, serão egoístas para com os próprios pais. Né? O Lacordaire não nos fala isso? Fala. Então, a caridade, o amor sublimado, está muito acima de qualquer doação material. A caridade envolve o coração. A generosidade de bens materiais é ótimo, porque há uma necessidade das crianças progredirem também por esse meio. Porém, nós devemos manifestar amor. No contexto social, a generosidade de bens materiais é a filantropia. E muitos foram os homens filantrópicos que auxiliaram países e povos. Como nós tivemos Rockefeller, Andrew Carnegie e Henry Ford. Esses homens têm hoje uma fundação
ou seja, uma instituição que não visa lucros, e a de Rockefeller está presente nos 6 continentes da Terra, incluindo a Antártida. E as fundações de Andrew Carnegie, milionário do aço americano, e de Henry Ford estão presentes em 5 continentes da Terra, só não na Antártida. Rockefeller, ele construiu a Universidade de Chicago, a Universidade Rockefeller em Nova York. Andrew Carnegie construiu mais de 2.500 bibliotecas em diversos lugares do mundo e construiu também a Carnegie Hall, o local onde existem as apresentações das orquestras sinfônicas e filarmônicas em Nova York. Em 1914, Henry Ford ele vai diminuir a carga de trabalho de 9 horas para 8 horas. E ele faz mais. O salário dos seus 14 mil funcionários em 1914 era de 2,34 dólares por dia. E ele, em 1914, sobe para mais de 5 dólares por dia. De maneira que no dia seguinte a esse anúncio que ele subiria tanto o salário, apareceu na sua fábrica 10.000 candidatos. Em 1926, quando ele já tinha 150.000 trabalhadores junto dele, ele aboliu o sábado como dia de trabalho. Mas esses são homens filantropos, né? Homens vinculados à doação de bens materiais. Tem sua validade? Tem sua validade. Mas nós tivemos homens amorosos que, sem possuir poder nem riqueza, muito fizeram pela sociedade, servindo de exemplos para nós na nossa pequena sociedade doméstica, né? Nós temos como diz, e muitos espíritos, eles foram exemplos para muitos espíritos que desejaram reencarnar para continuar a obra desses homens. São Vicente de Paulo, no século XVII, São Damião de Veuster, século XIX, e São João Bosco, século XIX. São Vicente de Paulo, no século XVII, ele substitui um apenado condenado a remar nas galeras infectas francesas. Era uma punição perpétua. E São Vicente de Paulo substituiu esse homem, porque esse homem tinha mulher e tinha filhos. E ele, juntamente com Santa Luísa de Marilac, fundou a Ordem das Filhas da Caridade, chocando o mundo inteiro do século XVII, porque elas podiam, na França, sair da clausura e atender pobres e necessitados em todo lugar. Hoje em dia, essa ordem, Filhas da Caridade, fundada por São Vicente de Paulo, está presente em mais de 93 países e tem mais de 12.300 irmãs. São Damião de Veuster, voluntariamente, ele vai residir na ilha de Molokai, na qual eram despejados os rancenianos e que viviam sem uma lei moral entre eles. Inclusive os corpos eram os corpos mortos eram jogados em valas abertas. Então ele voluntariamente foi viver entre eles, dando dignidade e uma vida social por aqueles rancenianos abandonados. Construiu mais de 500 casas, 5 igrejas, um hospital, um orfanato para meninos, um orfanato para meninas. E depois de 16 anos de serviço, ele próprio falece de hanseníase. São João Bosco, na Itália, na cidade de Turim, na época da Revolução Industrial, ele abraça os jovens
pobres e abandonados da cidade de Turim, ofertando a eles educação. E hoje os institutos salesianos, fundados por Dom Bosco, estão presentes em mais de 137 países, com mais de 402 mil membros, auxiliando na educação dos jovens. Bom, e o que é que eles doaram a essas pessoas? Eles doaram amor. Eles doaram esperança, eles doaram saúde, eles doaram alegria de viver. Ora, nós não podemos fazer isso dentro da nossa própria casa. Doar amor, doar esperança. Mas o que é a esperança? Estamos falando da esperança na definição de Paulo. A esperança, irmã gêmea da fé. A fé religiosa, não é aquela fé que diz assim, eu gostei do conhecimento desse livro aqui. Eu acredito em Jesus, o que ele escreveu lá, alguma coisa, eu acho que ele está correto. Não, isso não é fé. Fé é você valorar tanto esses ensinos, dar tanto valor a esses ensinos, que você quer revestir todos os seus atos e todas as suas palavras com o Evangelho do Cristo, de maneira que você tenha esperança de ter uma vida transcendente, uma vida posterior à vida atual, muito melhor que a vida presente. Ora, nós não podemos dar essa esperança aos nossos filhos, aos nossos netos? E falamos também de saúde. A saúde é dar aos filhos e aos netos é aquela que compra remédio da farmácia? Não. Nós estamos falando principalmente da saúde mental. Porque Joana de Ângeles nos diz que a pessoa revoltada contra Deus, que quer fugir do aprendizado divino, ela segue, e também o cético, então seguem o revoltado e o cético, eles seguem sem norte, desnorteados, e podem adquirir um transtorno psicológico. Paulo nos diz no Evangelho que é com a prática da caridade que nós teremos paz na terra. Nós estamos da saúde, falando dessa saúde vinculada à prática da caridade para que tenhamos paz na terra, mas essa é a paz íntima, a paz sinônimo de saúde. Compreenderam bem? E essa vida é de alegria de viver. Bom, a caridade é o amor sublimado. Ela nada exige. É vínculo amoroso entre nós e os nossos filhos e os nossos netos. Agora, a filantropia, ela exige do que sobra, ela exige do excedente e, portanto, ela representa a inutilidade. Mas a generosidade material nós devemos dar. E a caridade, o amor sublimado, ele é vinculado à fé. Todos os atos da vida do Cristo tiveram a caridade. Ele é o maior exemplo da prática da caridade no mundo. E mesmo nas suas atitudes um tanto enérgicas, a caridade, o amor, esteve presente. Então a caridade se vincula à fé. Essa fé que nós falamos, de valorar tanto esses ensinos, que nós queremos revestir palavras e atos desse conhecimento. Isso é a caridade, esse é o amor sublimado, se vincula à fé.
Agora, a filantropia, simplesmente a doação de bens materiais, simplesmente vou doar uma mesada. Em casa eu sou um tanto agressivo, mas eu posso comprar um filho ou outro com a doação de um brinquedo. Não fazem muitos pais isso? Fazem, né? Fazem. A filantropia, então, ela não se vincula à fé. Ela surge de um impulso interno, de uma explosão de ideia. Bom, como eu maltratei o meu filho ontem, amanhã eu compro um presente. Na ideia de comprar o sentimento. Não vai funcionar. Joana nos diz que para a prática da filantropia, qualquer homem pode praticá-la, inclusive os tiranos. Quem já estudou o Evangelho não fala que o tirano doméstico, em casa e na sua empresa, diz ele a si mesmo: aqui eu sou obedecido. E aí os espíritos acrescentam, né? Mas podemos acrescentar que você também é detestado. Não consta exatamente essa passagem aqui? Consta. Ora, e vejamos, homem como o imperador Trajano, século 1 e 2 depois de Cristo, praticando a filantropia em toda a Itália, atendendo principalmente crianças carentes. É considerado um dos melhores imperadores para Roma. Mas na Dácia, que hoje corresponde à Romênia, ele matou milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças. E ele fez mais de 500 mil escravos, incluindo mulheres e crianças, para o Império Romano. Mas dava muitos recursos à filantropia. Ora, mas Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, mesmo que eu tivesse doado todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, tudo isso não teria validade. Quem vai analisar um homem desse, que pratica filantropia por toda a Itália, mata milhares e escraviza milhares? Só Deus para analisar um caso desse. Andrew Carnegie construiu 2.500 bibliotecas pelo mundo. Né? Construiu a Carnegie Hall em Nova York. Num episódio, ele era um milionário do aço americano. Num determinado episódio, porque na sua fábrica os acidentes eram muito graves, a carga horária de trabalho era de 12 horas por dia, tinha vezes de 3 em 3 semanas, se bem me recordo, eram de 24 horas por dia, o salário era miserável. Então, os trabalhadores se reuniram, fizeram uma greve e fundaram um sindicato. E ele estava na Escócia, o gerente dele diz: estão em greve aqui. Faça tudo o que é necessário para eliminar essa greve e o sindicato. Tudo bem. O gerente vai lá, contrata 300 detetives e há mais de 12 horas de tiroteio entre os grevistas e os 300 detetives. Depois entra a força do governo a favor dos detetives contra os grevistas. Morrem 10 pessoas e ferem milhares. Um homem filantropo, mas não tanto caridoso. Né? E ao fim da vida dele, ele vai dizer: o homem rico que morre rico, morre desonrado. E ele realmente doou 90% das suas riquezas. Então vamos acelerar. A caridade, ela se oculta. Mas o filantropo, ele faz exigências. Dizendo aos filhos: eu fiz isso, fiz aquilo. Requer o aplauso dos outros, o aplauso da família. Requer a bajulação. Os enteados perante o padrasto, no livro Sexo e Destino, são constantemente comprados.
Percebe? Então a caridade envolve sentimento, é muito diferente. Todo mundo sabe aquela passagem de Paulo a respeito da caridade, como nós anunciamos aqui, né? Está aqui no Evangelho. E o que é demais que nós podemos fazer pelos nossos entes queridos? Ora, mostrar o Espiritismo. Porque o Espiritismo é que nos traz a mensagem de consolo. Quanto não vale para nós sabermos que temos as sucessivas reencarnações com possibilidade de nos elevarmos a tal ponto de nos tornarmos espíritos puros. Quanto vale isso? Quanto vale nós falarmos para os nossos filhos que nós devemos submeter todos os nossos atos e palavras à caridade? Que nós teremos paz na terra se praticarmos a caridade. Quando se nasce na nossa família, na família do nosso filho, um neto nosso com uma deficiência congênita, física ou mental, quanto não vale dizermos aos nossos filhos: acerena o coração, filho. Isso é só uma vida. E depois dessa vida ele estará muito melhor. Percebe? Quanto não vale o conhecimento da doutrina espírita na mente dos nossos filhos e netos. Isso traz norte, direção, paz, alegria de viver. Não é o exemplo máximo do Cristo? É o exemplo máximo. Por quê? Auxiliou a todos, por compaixão e por misericórdia. Foi por todos odiado. Foi ser viciado com chicote, obrigado a carregar uma madeira cujo peso era mais ou menos de 50 quilos, os estudiosos dizem de 30 a 50 quilos, depois de ter sido tão chicoteado, caminha por um prazo de 600 metros para nos mostrar que o amor está acima do instinto de defesa. Quanto não vale isso? Ele não clareou os milênios futuros das nossas sucessivas reencarnações naquele momento? Nos dizendo sempre, na maior dificuldade possível, dentro do lar, o amor é a solução sempre. Sempre nós devemos amar. Tudo bem, meus irmãos? Então vamos à nossa oração. Mestre amado Jesus, Senhor dos nossos corações, observa-nos, Mestre. Somos de Ti muito necessitados e sabemos da nossa necessidade de amar dentro dos nossos lares, mesmo os relacionamentos mais difíceis, porque sabemos que amando com esses espíritos, estamos resgatando débitos do passado, que nos permitirá a aquisição de créditos, de maneira que, saudando a vida, encontramos a alegria, a paz, a saúde. Encontramos em colônias espirituais superiores, se Deus quiser, estaremos destinados a viver. Encontraremos o semblante sorridente e alegre no nosso anjo guardião, anunciando-nos
que nós tivemos vitória sobre nós mesmos. E nós, clareados por dentro, observaremos que, de fato, desenvolvemos um grau que seja de amor dentro de nós próprios, a nos dar sempre segurança e serenidade. Assim, Senhor, permanece conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.